A paz do nosso Deus, nós estamos aqui para gravar mais um texto da Sagrada Escritura. Eu vou orar. Santo, santo Deus, eterno Pai, exalto, glorifico o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, dando entendimento e sabedoria em tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Romanos 4, de 1 a 13, né? A entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né? Então, Paulo está dizendo aqui que ali tentaram, né? Porque alguns ali, né? Deixaram a promessa de entrar ali no descanso de Deus, né? E suceder ali que parecia que alguns ali tinham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto ter sido acompanhada pela fé daquele que ouviram, né? Então, Paulo está dizendo aqui, né, que porque também, né, a nós, né, também nós fomos anunciadas boas novas, né, que é a palavra de Deus. Como os nossos antepassados também foram anunciadas boas novas, que foi a palavra de Deus, né? Ouviram e não aproveitou. Então, ali eles ouviram e não aproveitou, como muitos de hoje ouvem a palavra de Deus e não aproveitam, visto ter sido acompanhada pela fé aqueles que ouviram. Então, aqueles que ouviram a palavra de Deus foi acompanhado pela fé, né? Pela fé. Nós, porém, que cremos que entramos no descanso conforme tem dito, assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso, né? Então, aqui Paulo está dizendo ali que, porém, que cremos, né, que entrou no descanso conforme Deus tem dito, né? E assim jurei, Deus ali jurou que não entraria no descanso dele, embora certamente as obras estiveram concluídas desde a fundação do mundo, porque as obras de Deus tinham concluído desde a fundação do mundo. Deus deixou os mandamentos dele para poder guardar. Desobedeceram e quebraram a aliança eterna, assim como a sucede o dia de hoje, né? Até hoje acontece isso, né? Porque em certo lugar assim disse no tocante do sétimo dia. Então, em certo lugar diz o tocante do sétimo dia. Deus está falando aqui do sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Por que Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que eles fizeram? Lembra que ele morreu no sábado, que ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. O sábado ele ficou ali no túmulo e ressuscitou no domingo de manhã, para nos dar o exemplo, para guardar o sábado, né? Para guardar o sábado. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, né? Então, novamente, aquelas pessoas que quebram a aliança eterna não entrarão no descanso de Deus. Visto, portanto, que resta entrar algum nele que por causa da desobediência não entraram aquela ou quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. Então, por causa da desobediência da lei de Deus, o povo de Israel não entraram na terra prometida. Mesma coisa acontece no dia de hoje. Por causa da desobediência, muitos vão perder a salvação, né? Porque não obedece os mandamentos de Deus, né? Não obedece os mandamentos de Deus. De novo, determinaram certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes for declarado. Hoje, se ouvir a voz e não endureceis o vosso coração. Então, ali está determinado ali, né? E também foi falado ali por meio de Davi, né? Que se todos se ouvissem a voz de Deus e não endurecer o coração, né? Não deveriam endurecer o coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, se Josué lhe desse descanso, não falar de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, para o povo de Deus resta um repouso. Que repouso é esse? Né? O mandamento de Deus, inclusive o quarto. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de sua obra como Deus da sua, né? Porque, como eu acabei de falar, Jesus, ele morreu na sexta-feira 3 horas, descansou no sábado para nos dar os exemplos, né? E ressuscitou no domingo de manhã. Então, ele mesmo descansou das obras que ele tinha feito ali, né? Lembra quando ali em Gênesis 2, quando ele terminou todas as coisas ali, manhã, ali tudo ele terminou ali, né? Então, ali no sábado ele descansou, né? Ali. Estorcemos-nos, pois, por entrar aquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, né? Então, nós aqui devemos estorcemos, né,
nós devemos entrar naquele descanso aqui, que ninguém venha cair, né? Que ninguém venha deixar quebrar os mandamentos de Deus, né? Segundo o exemplo de desobediência, para nós também não desobedecer os mandamentos de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito junto à medula, e adapta para discernir o pensamento do propósito, né? Então Paulo está dizendo aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela nos transforma. É mais cortante do que é mais cortante, né? Aqui do que uma espada de dois gumes, né? Porque ela não transpassa a alma, ela nos mostra aqui que nós estamos errados, ela nos penetra, ela divide, né? O espírito e junto à medula, para discernir os pensamentos e o propósito do coração, né? Então, nós começamos a imaginar, né? Estudando a palavra de Deus, nós vamos aprendendo, né? Não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Então, não existe nada impossível, nada que Deus criou que não seja manifestado na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, né? Patente aos olhos daquele a quem temos de apresentar conta. Então, tudo está descoberto. Não adianta fulano fazer algo, esconder, pode esconder da humanidade toda, mas diante dos olhos de Deus estão descobertos. Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. Deus é onipotente, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Não tem nada que aconteça em cima dessa humanidade que Ele não saiba. Vamos agradecer? Querido Deus, agradeço pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém.